Boa noite, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como resolver a primeira semana do PET 2 do terceiro ano. Ele traz o eixo temático aí, geometrias e medidas, né? Plano cartesiano, né? Que está dentro de geometria analítica. Fala a respeito das coordenadas, né? Que tem no plano cartesiano. Traz aqui dois mapas, né? Pergunta a diferença entre eles. Algo não tão relevante, né? Aí aqui ele já responde, né? Tem referências relativas, só é possível localizar em relação aos outros. O outro, como já está bem quadriculado aqui, ó, a gente já consegue traçar coordenadas, né? É, é, plano XY, né? Plano cartesiano, onde se consegue achar distâncias entre os lugares, né? Calcular através de GPS, dá para montar um programinha em GPS aí. Traz o nosso amigo René Descartes, que foi que introduziu esse estudo, né? Traz o plano cartesiano, tá? E o que é interessante a gente saber nesse plano cartesiano? Que o ponto horizontal é o x, que também é chamado de abscissa. Ele não escreveu aqui, né? E o ponto y, que é chamado de ordenada. E quando nós temos o ponto que precisa unir o x e o y, nós dizemos que é coordenada. Então o ponto A aqui, ó, para x ele vale 6, para y ele vale 5. Então o ponto A ele é composto dos pontos 6,5, né? 6 e 5. O 6 para x e o y 5. A gente escreve sempre o x primeiro, tá? Esse lado aqui é o primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, x sempre vai ser maior que zero e y maior que zero. Porque está aumentando para cá, para a direita, né? Está aumentando os números. Está aumentando para cima, está aumentando também os números. No segundo quadrante, eu tenho o ponto B, que para x ele vale menos 5, para y ele vale 3. E o ponto B, ele é composto de menos 5 e 3. Agora, como ele está vindo para a esquerda, x menor do que zero, está subindo para cima, y maior que zero. No terceiro quadrante, eu tenho o ponto C, onde x vale menos 2 e y vale 3. Então, ele é composto de menos 2 e 3. No terceiro quadrante, x menor do que zero, né? Ó, porque ele está descendo para baixo. E para cá, né? Tá vindo para o x menor do que zero. E para baixo, o y, né? Tá vindo para o negativo menor do que zero. No quarto quadrante, o d vale 5, ó. E o y aqui, ó, vale menos 7. Então, no ponto D, tá vindo para a direita, tá aumentando x. Tá descendo para baixo, tá aumentando, tá diminuindo o valor de y. Então, x maior que zero, y menor do que zero. A interseção dos pontos é chamada de ponto de origem. Então, aonde se intersecta no plano cartesiano aqui, ó, é o ponto de origem. É 0,0 que vale as coordenadas desse ponto. Também alguns exercícios pode vir falando ponto O. Tá? Aí você já sabe que é o ponto de origem. Ele dá os valores aqui, né, dos pontos lá de cima, né? E ele fala aqui, ó, que geometricamente é o desenho, algebricamente é fazer os cálculos, né? E o que a gente pode fazer nesse caso aqui é a distância, né? Ó. Então, se eu quiser saber
a distância entre P e Q, o que eu vou fazer? Eu consigo aplicar Pitágoras. Por que eu consigo aplicar Pitágoras? Porque aqui, ó, forma um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo eu consigo resolver por Pitágoras, né? Ó, esse lado aqui é um cateto, esse outro lado aqui é o cateto, né? Outro cateto. Mas como vem ponto, né? Ó, esse ponto e esse ponto, como que eu vou calcular aí? Eu tenho que fazer diminuir, né? Ó. E para achar Pitágoras, o que é Pitágoras? É a hipotenusa ao quadrado mais a soma do quadrado dos dois catetos, né? Então tá aqui, ó, d ao quadrado, né? Que está no lugar da hipotenusa. XP menos XQ, que é esse ponto aqui, ó, daqui até aqui, tá do lado do outro cateto. Né? YP menos YQ, né? Ó, YP, ó, seria esse ponto aqui, ó. E o YP, que é esse aqui. Então, é daqui até aqui é o outro cateto, né? Isso ao quadrado. Aí é só fazer os cálculos. Né? Ele dá um exemplo aqui, ó. 2 e 3, menos 3 e 11. Como 2 vem sempre, que é o x, vem sempre em primeiro, ó. Então, 2 e menos 3 são os valores de x. 3 e 11 os valores de y. Aí fica fácil calcular, né? Tem que ter cuidado só com os valores desse sinal aqui, tá? Ó. Que na fórmula aqui, ó, como aqui é menos, ó, tá? Ó, 2 menos 3, menos 3 dá mais 3. 2 mais 3 é 5. 5 ao quadrado, 25. Agora para o ponto y, né? Ó, quem que é o ponto y? É esse e o 11. Então, 3 menos 11, tá aqui, ó. 3 menos 11, menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64. 25 mais 64, 89. Raiz de 89, aproximadamente esse valor aí, 9,433. Ele traz aqui o exemplo de um filme, né, que o que possibilitou o homem viajar na Lua, né, graças a esse estudo aí do plano cartesiano, de cálculo dessas distâncias, né, porque que é importante saber a distância? Para poder calcular combustível, né, e várias situações, né, o tempo, né, para passar na atmosfera. E esse filme aí, Estrelas Além do Tempo, conta a história de um grupo de matemáticas negras, né, que foram colocadas de lado para não aparecer, né, porque o americano quase não é racista, de jeito nenhum, né, e foi graças aos cálculos dessas matemáticas aqui, tá, pessoal, é uma coisa que muita gente não sabe, tá, que viabilizou a viagem do homem até a Lua, porque de acordo com os cálculos dos outros matemáticos lá, eles disseram que não teria como, mas o grupo dessas matemáticas, tá? É que viabilizou essa viagem. Então esse filme conta a respeito disso daí. Indo ao que interessa, né? Ó, ele dá um exercíciozinho aqui e conta, né? Ó, Joelma viu em um site o triângulo ABC, né? Aí te dá o desenho, te dá o ponto A, né? Ó, que é composto dessas coordenadas, te dá o ponto B, que é composto dessas coordenadas, e o ponto C, né? Ó, e ele te conta uma historinha aí, né? Ó, que ele tá te falando aí? Que AB ao quadrado mais BC ao quadrado, tá? Ó, aqui teria que ter um parênteses, tá, pessoal? Ó, porque aqui ele tá dando ideia de que só o B tá elevado ao quadrado e só o C aqui tá elevado ao quadrado. E não. Primeiro você faz como aqui é a distância, né? Ia cair lá naquela formulazinha lá, tá? Não é só o B e o C que tá elevado ao quadrado. É AB, né? E BC ao quadrado, né? Que é a distância, né? É igual a C ao quadrado, né? Então ele terá certeza, tal, ele conta a historinha aí, que se AC é igual a 10, né? Como que ele descobriu esse valor, ó? Contou os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, né? Ó, então, ó, por isso que é tudo ao quadrado. É a distância, não é só a letra. Então, 10 ao quadrado ele pôs aqui, ó. 100. O que ele está falando aqui? Ele está praticamente falando que tem que aplicar o que? Pitágoras, tá? Mas só que se eu analisar aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ele não é triângulo retângulo. Por quê? Eu não posso afirmar que isso aqui é um ângulo reto, ó. Não dá para mim afirmar isso. Então, o que eu tenho que fazer, né, ó? Aí ele fala o valor da medida AB. O que é a medida AB? É a distância daqui até aqui, né, ó? O valor da medida AB pode ser calculado pela fórmula da distância, né, ó? E o mesmo vale para BC, ou seja, daqui até aqui, né, ó? Então aqui, ó, eu vou ter que separar em dois triângulos, né, ó? Faz uma projeçãozinha aqui, ó. Aí aqui forma um triângulo retângulo, ó. E o ângulo tá aqui. Quando faz essa projeção, embaixo aqui, ó, daqui para cá é o outro triângulo retângulo. Aqui eu tenho a projeção. Aí através daqui você consegue achar a distância daqui até aqui e depois a distância daqui até aqui. É simples. O número 2, o exercício 2, ele também te fala a história, né, que Alex fez um programinha para resolver o exercício, né, com esses pontos aqui. Ele jogou os pontos, tá, ó, e viu que deu errado, que ele errou alguma coisa, né? No caso aqui ele fala que foi o parênteses, né? Ó. Esse programinha aqui, tá? Isso é Visual G, tá, pessoal? No bloco de notas do seu computador aí você faz esse programinha aqui e roda normal. Ele testou o programa com os pontos, né? Ó. Aí fala que produziu uma resposta incorreta. Aí o que ele quer que vocês façam? Que vocês pegam esses pontos aqui, jogam aqui, né, na fórmulazinha e deem a resposta correta. É só isso que ele fala. Essa é a primeira semana. Então é muito simples, muito fácil de resolver essa primeira semana. Espero que todos consigam ir, mas se alguém não conseguir ir, só entrar em contato. Um abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, deixar seu like e compartilhar com os amigos aí. Um abraço a todos.